Então, gente, continuando aqui, a gente viu aí então no vídeo anterior que o padrão de preferência, a gente vai considerar que o nível de utilidade ao consumir uma determinada quantidade de um determinado bem depende apenas da quantidade consumida. Tudo mais permanece inalterado, tá? Isso é um absurdo, mas é isso que temos que considerar. É, e mesmo que a gente desconsidere que os demais fatores que afetam o nível de utilidade do consumidor permaneçam inalterados, se a gente considerar que eles afetam o padrão de utilidade, isso não significa que o padrão de utilidade de um consumidor é frágil, né? Ou muda facilmente, rapidamente, né? Ou as pessoas não sabem o que elas querem. Na verdade, o padrão de satisfação das pessoas é algo relativamente é, rígido, né? Sólido e moldado aí para diferentes situações, né? Então, um consumidor que em determinado momento, quando está quente, ele tem costume de tomar cerveja, normalmente esse cara tende a repetir essa ação, né? Não é que ele faça isso sempre. Ah, eu já sei que quando a temperatura está 27 graus, o consumidor ali, o João, ele toma cerveja. Não, a relação não é essa. Além do que o clima afeta, mas vários outros fatores também, né? É, mas de qualquer forma, o padrão de preferência das pessoas não é algo frágil, né? É algo moldado ao longo da vida. Em cada momento da vida, a gente tem um determinado padrão de satisfação e para diferentes variáveis, né? Dadas a diferentes condições para as diferentes variáveis que influenciam o nosso padrão de satisfação, então nós temos o nosso padrão de satisfação, né? É, Você tem uma pessoa que normalmente, quando está frio, aí é ruim ficar dando esse exemplo, né? Mas tá frio, toma chocolate quente, ou algo do tipo, sopa, né? Ela vai em aqueles rodízios de caldo, né? É, uma pessoa que faz isso, normalmente ela tende a repetir esse comportamento, né? É, mas enfim, o padrão de satisfação das pessoas não é algo frágil, tá? É algo meio sólido. As pessoas gostam do que elas gostam. Mudar o padrão de preferência das pessoas é algo que ocorre, mas é meio difícil e ocorre ao longo do tempo, né? Um sujeito que é vegetariano, ou melhor, um fumante, é, e entre outros exemplos que eu posso dar, né? A pessoa fuma e ela gosta muito de fumar, e aí um dia ela decide parar de fumar. Tá, isso ocorre muito, mas as pessoas, e de fato para, né? Abandona o cigarro por completo, isso ocorre várias vezes. Mas o sujeito que passa por uma situação dessa, primeiro para ele é dramático. E é dramático para ele porque é dramático para todo mundo. E a imensa maioria das pessoas não muda seu padrão de consumo, né, de supetão assim de uma hora para outra, né? É, Mesmo essa pessoa que resolveu, por exemplo, parar de fumar, ela fez isso de forma, né, uma disciplina militar, né? É, mas o padrão de preferência dela na realidade está ali, tanto que ela sofre com essa mudança no padrão de consumo dela. Aí é ruim dar o exemplo de cigarro, porque alguém vai dizer que a pessoa está com dependência química, mas pense outra coisa, né? Pense outros exemplos aí. A pessoa sempre sofre quando ela é forçada a mudar o padrão de comportamento dela, né? É, Porque a satisfação dela está dada, o padrão de satisfação, né? É difícil mudar. Muda, mas não é fácil nem rápido. É, Embora diversos fatores alterem sua decisão, isso não quer dizer que sua decisão muda facilmente. O que está mudando são as condições que afetam ela, né? É, mas então, e isso também, além disso, a gente tem o quê? Que a gente já tinha visto. A sua escolha, a sua preferência por um bem em relação a outro, isso depende da quantidade consumida, entre outros fatores. Esses outros fatores a gente aqui na micro vai desconsiderar, mas no mundo real eles influenciam a decisão, né, de consumo e o nível de satisfação que os consumidores obtêm ao consumir determinado bem. Mas
o seu padrão de escolha não é fácil de mudar e você se dispor a mudar o seu padrão de utilidade é porque determinados fatores que afetam o seu padrão de satisfação estão mudando. Mas eu estou querendo dizer isso para dizer o quê? Que muitas pessoas dizem, a pessoa ali está sempre em dúvida, não sabe o que gosta, o que não gosta, ela nem sabe o que ela quer. Na verdade, ela sabe o que ela quer e só ela sabe o que ela quer. Se ela está em dúvida, é porque vários fatores estão mudando e ela está avaliando ali a situação face às diferentes circunstâncias que surgem, né? Mudar o padrão de satisfação de uma pessoa não é nada fácil, tá? O padrão de gosto e preferência de uma pessoa não é nada fácil. E dizer que uma pessoa não sabe do que gosta, isso é absurdo. A pessoa sabe o que ela gosta e só ela sabe, né? Ninguém é capaz de fazer uma escolha por outra pessoa de forma a maximizar e gerar o máximo de utilidade possível, tá? Mas então, temos isso. E, além disso, a gente tem o quê? Estamos considerando o bem XY, né? Mas, na realidade, as pessoas no mundo, elas não... Eu falei que é o bem XY ou cesta de bem XY, né? E no mundo real, a gente tem que as pessoas consomem diversos diferentes bens, né? E, por consequência, a gente obtém utilidade ao consumir diversos diferentes bens. E se é assim, a gente tem o quê? Que se a gente pensar não no consumo de um bem, mas sim no consumo de um conjunto de bens, então o consumidor obtém satisfação ao consumir uma determinada quantidade de diferentes bens. Mas a quantidade consumida dos diferentes bens pode mudar, né? De tal forma que o consumidor, né, o agente econômico, obtenha mais satisfação, menos satisfação ou, principalmente, que é o que a gente vai chamar a atenção aqui, permaneça inalterado, né? Então, imaginar aí essas cestas, né? O carrinho de supermercado que eu botei ali, a imagem em cima à direita, ou então aquele monte de produto ali, naquela imagem ali com vários produtos, imagino que alimentícios, né? Na imagem de baixo, você tem vários produtos e aquela cesta ali na imagem de baixo gera uma certa satisfação para o consumidor que escolheu aqueles produtos, tá? Mas se eu tirar um produto dali, o consumidor vai ficar pior. Se eu botar mais um produto ali que o consumidor deseja, ele vai ficar melhor. Mas também é possível que eu tire um produto dali e coloque outro de tal forma que o consumidor obtenha o mesmo nível de satisfação, tá? E essa conta é muito importante, isso que a gente vai ver aqui agora, comparação de utilidade gerada não pela quantidade consumida de um único bem, mas sim de diversos diferentes bens. A gente vai comparar a satisfação de consumir cestas, diferentes cestas de bens, tá certo? Mas então, a gente tem o que? Vamos considerar novamente o consumidor que a gente considerou inicialmente, lá, nossa primeira função utilidade, que era 10, a utilidade do consumidor consumiu o bem XY, vamos considerar aqui que XY, em vez de ser dois bens, são dois conjuntos de bens. Então, o X representa uma cesta de bens e Y outra cesta de bens. E o nível de utilidade desse consumidor hipotético aí, ao consumir os bens XY, é dado pela expressão que a gente já tinha visto. 10 vezes X a meio vezes Y a meio. X é a quantidade de cestas, né, do bem X. É uma quantidade de várias cestas, né? E Y também é uma quantidade de várias cestas consumidas de bens do tipo Y, tá? Mas aí a gente tem o que? A gente já tinha visto lá na primeira tabela que a gente viu, né? Quando calculou a função utilidade, que tem a cesta A. O consumidor podia consumir 10 unidades do bem X ou da cesta X e 10 unidades do bem Y ou da cesta Y, isso gera para ele um certo nível de utilidade. No caso lá na tabela, se você se lembrar, era um nível de utilidade igual a 100, né? Mas agora o nível de utilidade vamos meio que desconsiderar aqui por enquanto. O que interessa é falar, essa cesta A, que tem 10 unidades de cada bem, gera um certo nível de satisfação. Mas a questão é a seguinte, então se eu comparar outras cestas com essa cesta A, o que nós temos? A gente tem que qualquer cesta
que tenha a mesma quantidade do bem Y e pelo menos uma unidade a mais do bem X, vão ser cestas melhores do que a cesta A. Por quê? Porque eu estou basicamente na mesma situação de A, só que com um produto a mais, e que eu quero esse produto, que é o bem X. Ou qualquer cesta que tenha a mesma quantidade do bem X e pelo menos uma unidade a mais do bem Y, também serão cestas melhores do que a cesta A, tá? E qualquer cesta que tenha mais unidades dos dois bens, então, ou seja, qualquer cesta que esteja nessa área aí, acima e à direita da cesta A, serão cestas melhores do que a cesta A, né? Então, se o consumidor, na cesta A, ele consome 10 unidades cada bem. Se tiver uma cesta ali que ele consome 11 unidades cada bem, é melhor do que a cesta A. Eu não sei o quão melhor que é, mas sei que é melhor, né? E qualquer outra combinação que você pense, a cesta 20-10, melhor que a cesta 25-12, melhor que né? Que a cesta A. Então, todas as cestas acima e à direita de A são melhores. De outro lado, se a gente pensar todas as cestas que têm a mesma quantidade do bem X e pelo menos uma unidade a menos do bem Y, são cestas piores do que a cesta A. Qualquer cesta que tenha a mesma quantidade de Y e pelo menos uma unidade a menos do bem X, também são cestas piores do que a cesta A. E, por consequência, toda e qualquer cesta que tenha uma unidade a menos de qualquer um dos dois bens ou dos dois bens, ou cestas de bens, qualquer cesta que esteja nessa área aí, abaixo e à esquerda da cesta A, são cestas piores do que a cesta A, né? Eu não sei o quão pior ele está, mas sei que ele está pior. A cesta 9,9, né? 9 unidades de X, 9 unidades de Y, é pior do que A. A cesta 10,9, 10 unidades de X, 9 unidades de Y, pior que a cesta A, né? Então, existem combinações de cestas que, sem dúvida, são melhores ou piores, considerando que X e Y são bens desejados pelos consumidores, né? Por esse consumidor hipotético. Mas então tá, nós temos essas duas áreas, só que aí a gente já pode ver duas áreas também que são estranhas, né? São áreas que, ou de um lado ele tem mais unidades de um bem e menos de outro. É essa área azul, as duas áreas. Quando ele está acima e à esquerda de A, ou abaixo e à direita de A, são áreas que representam o quê? Não sei o que representam. O consumidor está melhor ou pior? Não sei, não dá para saber. Nessas áreas aqui, por enquanto, vamos ver essas duas áreas, né? As cestas que estiverem nessas áreas são cestas que são indefinidas. Não sei se o consumidor está melhor ou pior, né? Então tá, a priori é isso, não sabemos. Para saber se ele está melhor ou pior, pode ser que ele esteja melhor e está indefinido por quê? Porque pode ser que ele esteja na mesma, pode ser que ele esteja melhor, pode ser que ele esteja pior. Para saber se ele está melhor ou pior, então a gente faz o quê? A gente pode justamente considerar a nossa função utilidade, né? Mas eu vou gastar um tempo aqui agora, 13 minutos. Eu vou gastar muito tempo aqui. Vamos parar por aqui e continuar no próximo aí.